Como no século XXI, em 2019, alguém pode pautar a sua vida na Bíblia, baseando na Bíblia, um livro que foi escrito na Idade Média, quer dizer, na Idade Média, foi escrito na época do bronze, cara, como alguém pode fazer isso? Oi, tudo bom? Bom, eu decidi fazer esse vídeo para poder compartilhar, comentar sobre essa declaração que aí eu comecei no vídeo fazendo. Eu tava esses dias assistindo no Facebook algumas coisas e aí eu me deparei com um vídeo do canal Tempero Drag, que eu não sei o nome da moça, né, que faz, eu não sei o nome dela. E se você estiver me assistindo, a dona do canal Tempero Drag, se você quiser comentar, me chamar um dia pra comentar sobre esse assunto, vai ser um prazer, porque, enfim, estamos aí para compartilhar ideias. Enfim, e aí ela apresentou, né, suas ideias, suas opiniões e seus questionamentos, e é super válido isso. E eu decidi fazer um vídeo para também compartilhar minhas ideias, minhas opiniões e responder, para que todos nós possamos pensar sobre o assunto. E é isso que eu vou fazer nesse vídeo. Eu vou colocar agora para vocês assistirem o que ela falou, que na verdade esse vídeo que ela fez, ele é bem grande. O título do vídeo é A Bíblia, Escritura Sagrada. E se depois você quiser assistir, é só entrar no YouTube que você vai ver o vídeo completo. Mas eu vou fazer vários vídeos respondendo aos comentários que ela fez em relação à Bíblia. E eu fiz o primeiro vídeo agora e vou responder. Então, vou colocar o vídeo agora para que vocês assistam e depois eu venho com a resposta, ok? A Escritura Sagrada, ai como gosto, ai como leio toda noite. Eu não sei se parece um pouco absurdo para vocês que alguém queira pautar a própria vida e a vida de toda uma sociedade por um único livro. Sim, em 2019, com acesso à internet e com o melhor da literatura já produzida em todos os campos até a presente data, ainda tem muita gente querendo guiar nossas vidas por um livro escrito na Idade dos Metais. A gente não deve olhar para qualquer escritura, seja ela sagrada, dita sagrada ou não sagrada ou secular, como qualquer coisa que não seja essa, um projeto de captura do espírito de um tempo através de uma forma literária. Bom, vocês podem ver aí que a primeira coisa que ela fala é sobre um questionamento que ela tem, né? Deixa eu tirar isso aqui daqui. Um questionamento que ela tem, né? Que como alguém pauta a sua vida em um livro escrito na antiguidade em pleno 2019. Esse é o questionamento que ela tem. E que é compreensível, né, olharmos sim para esse questionamento de forma humana. E qual é a resposta, né, que eu gostaria de falar, compartilhar com ela e com as pessoas que assistiram ela e com você também que está me assistindo. A primeira coisa primeiramente, humanamente falando, né, que nós temos que, como eu sou cristã, então eu vou falar da forma humana e vou falar da forma de fé, então da forma humana, da forma intelectual. O que acontece? Toda a história da humanidade, todas as coisas que aconteceram na história e que trouxeram ao ser humano, aos seres humanos, avanço intelectual, como ela mesma fala, né? Tem tanta literatura escrita, tanta coisa boa que você pode usar para influenciar a sua vida, que a gente pode usar para influenciar a sociedade, porque ainda existem pessoas que insistem em usar um livro da antiguidade para pautar suas vidas e querer, né, pautar toda uma sociedade em cima. Então, humanamente falando, né, todo o avanço intelectual da humanidade, todo o avanço intelectual das culturas, das nações, dos povos, todo o avanço tecnológico que nós estamos presenciando aí. Qual é o resultado disso tudo? O que nós podemos observar hoje, em 2019? O que nós conseguimos observar? Aonde tudo isso chegou, né? Para que vocês possam me entender, eu quero usar o que
aconteceu na época do Iluminismo. Assim que a Igreja Católica perdeu, né, o controle total, porque Martinho Lutero protestou contra a Igreja sobre o controle de fé deles, a ruptura, né, com a Igreja Católica, e agora as pessoas podem e vão começar a estudar, né, porque a Igreja Católica fazia com que as pessoas não pudessem estudar, dizendo que isso era o certo, que isso era o que Deus queria, usando, né, a Bíblia, né, a palavra de Deus. Porém, a Bíblia era a fonte de informação que as pessoas não tinham acesso, somente os padres e o clero e sei lá quem mais, os papas, tinham acesso à Bíblia e ao que está escrito nela. E o que fez o Martinho Lutero protestar contra a Igreja Católica? Justamente o que estava escrito na Bíblia, porque ele tinha acesso por ser padre e participar de estudos. E ele contestou a Igreja Católica por causa do que estava escrito na própria Bíblia. Olha que interessante. E outra coisa, não foi só Martinho Lutero que contestou contra a Igreja Católica. Outros contestaram contra a Igreja Católica antes de Martinho Lutero. Próprios padres contestaram contra a Igreja Católica, usando a Bíblia para contestar. Olha que interessante isso. E o que acontece, né? O Iluminismo é um movimento que acreditou que agora sim a humanidade vai ter todos os seus problemas resolvidos. Por quê? Porque agora nós estamos livres para estudar, nós estamos livres para fazer as análises que a gente tanto queria. Agora nós estamos livres para avançar em intelectualidade. E realmente, aí começou o avanço da medicina, porque eles puderam abrir corpos para poder olhar dentro, para poder examinar, coisa que a Igreja Católica, né, abominável, dizia que era bruxaria, que não podia violar o corpo porque estava escrito na Bíblia, que não podia violar o corpo porque é templo do Espírito Santo, é templo de Deus. Então, as pessoas que depois vieram da Reforma Protestante começaram a ter acesso ao que a Igreja Católica não deixava as pessoas terem acesso. E aí veio todo o avanço de conhecimento do homem, né? Que, vamos lá, antes de Cristo, os gregos, eles sempre pensaram muito. Toda a filosofia que a gente tem, né, bases filosóficas que a gente tem hoje é fruto dos pensadores gregos, porque eles não faziam nada além de pensar. Então, eles pensavam muito. Mas tem algo muito importante que depois eu posso falar que é diferente, que os gregos levavam em consideração, que os intelectuais da nossa atualidade não levam em consideração mais, né? Que é a espiritualidade, a eternidade. Os gregos, eles pensavam nessas coisas, e os intelectuais da atualidade já não pensam mais nessas coisas, né? Pensam que essas coisas não existem. Coisa que eu acho estranho, porque a gente não pode ser tão arrogante de desconsiderar a história, porque a história revela para nós o que somos, a história revela para nós verdades. Então eu não posso chegar no século XXI e começar a dizer um monte de coisas sem considerar o que antes já foi pensado, o que antes já foi dito. Só que, claro, eu esqueci o nome dela. Essa drag, né, que ela é Tempero Drag, o nome do canal dela. Ela fala muito bem e expõe muito bem, e acho legal quem expõe bem as suas ideias, quem expõe bem o seu ponto de vista. E por isso que eu estou aqui respondendo, que foi o que ela disse. Ela disse que essa literatura bíblica é fruto das ideias de um povo, de um tempo, né? Mas o que vem daqui pra frente, ou seja, né, nós que estamos vivendo aqui no século XXI, os nossos pensamentos também são frutos da nossa ideia do que vivemos hoje em dia. Só que, como temos a história, nós não podemos desconsiderar, jogar fora a história. Nós precisamos levar em consideração toda a nossa história, para que a gente entenda e pense a partir da nossa história.
E onde eu quero chegar com tudo isso? Os iluministas achavam que todo esse avanço, essa liberdade, ia levar a resolver todos os problemas da humanidade. Só que passou-se os séculos e isso não aconteceu. Nós estamos no século XXI, numa era super, hiper, mega tecnológica. E aí, um homem que eu tenho uma grande admiração por ele, um homem chamado Augusto Cury, que era ateu, um dos maiores ateus que já pisou nessa terra, que depois eu vou fazer um vídeo falando sobre ele. Ele estuda as biografias de Cristo, porque ele percebeu que um dos maiores problemas do ser humano é ingerir suas emoções. E hoje nós estamos vendo muitas literaturas sendo escritas em cima do que este homem percebeu e descobriu. Mas ele não tinha encontrado nenhum ser humano que fosse capaz de gerir suas emoções. E ele mesmo conta que o único que ele foi estudar Jesus, porque ele foi desafiado a estudar Jesus. E ele mesmo vai contar que Jesus geriu suas emoções. O Augusto Cury começou a produzir literaturas em cima desse estudo que ele fez e ele reconheceu que Jesus Cristo não é um ser humano. Então, né, é muito interessante essas coisas. Então, toda a história da humanidade, toda a intelectualidade humana levou a culminar alguém agora no século XXI, porque o Augusto Cury está no século XXI, a falar sobre um dos assuntos mais falados da atualidade, que é gerir emoção. E ele concluiu que Jesus não é um ser humano. Toda a intelectualidade humana levou a gente a pensar, quer dizer, a pensar não, né? Levou esse homem a concluir que Jesus não é um ser humano e que ele foi o único capaz de gerir suas emoções. Eu não estou dizendo isso para te convencer a nada, mas o que eu quero dizer? Por que pessoas ainda pautam sua vida em um livro escrito na antiguidade? Depois eu vou falar mais sobre isso, porque eu vou fazer uma série sobre esse vídeo dessa... Eu esqueci o nome dela, me perdoa se você me assistir, se esse vídeo chegar até você, eu esqueci o seu nome. Mas, por que a gente ainda pauta? Porque, primeiramente, é uma questão de fé. E fé é individual. Você escolhe crer no que você quer crer. Então, nós não podemos julgar as pessoas por conta de sua fé, né? Então, primeiramente, por uma questão de fé. E segundo... Se a gente olhar humanamente, a gente vai ver que todas as literaturas escritas até hoje, todo o avanço da humanidade, tecnológico, intelectual, enfim, não importa, não nos trouxe as respostas que queremos. Então, humanamente falando, a literatura humana, os estudos humanos não trouxeram as respostas que o próprio ser humano quer. Então, como ainda está vago, nós não podemos descartar a Bíblia. Compreende? Então, nós não podemos descartar a Bíblia. Isso eu não tô falando nem numa questão de fé, eu tô falando uma questão humana intelectual. O próprio Augusto Cury vai dizer que as universidades perdem muito em estudar Jesus, porque são preconceituosas. E hoje nós falamos, quer dizer, a sociedade fala muito sobre preconceito, mas o preconceito contra a figura de Cristo ainda é muito grande no meio humano. Eu não me refiro nem à questão de fé, mas eu digo no meio humano, no meio acadêmico. Eu acho que alguém chegou, mas não chegou não. Enfim, ou seja, se os seres humanos ainda não chegaram a uma conclusão de respostas, né, depois de tanto avanço, por que os seres humanos são tão arrogantes em descartar a figura de Cristo? Por que o meio acadêmico desconsidera os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos bíblicos, os princípios bíblicos? Você está entendendo? Porque há um preconceito muito grande. E eu acredito sim que esse preconceito muito grande veio do grande domínio que a Igreja Católica infelizmente exerceu sobre os seres humanos, retendo a Bíblia, retendo as Escrituras. E o que fez vários padres se rebelarem contra esse sistema de não deixar as pessoas buscarem conhecimento foi a própria Bíblia. Então,
vamos pensar, né? Eu digo pra você que é a dona do canal Tempero Drag, pensar um pouquinho mais antes de dizer que a Bíblia mente. Porque se não fossem as escrituras, esses padres e o próprio Martinho Lutero não teria protestado contra a igreja católica, né? E não teria trazido toda uma revolução e ter feito universidades, terem corrido atrás de traduzir a Bíblia, ensinar as pessoas a ler para que elas entendessem que a Igreja Católica não estava, né, de acordo com o que eles diziam estar, não estavam de acordo com a Escritura Sagrada. Entenderam? Enfim, esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer respondendo esse vídeo que ela fez. Eu vou deixar aí para que vocês possam assistir inteiro, mas eu vou fazer uma série respondendo às coisas que ela falou, para que a gente possa pensar, não é para convencer ninguém a nada, porque a gente não convence ninguém a nada, mas é para que a gente possa pensar e não ser arrogante de desconsiderar o que está diante dos nossos olhos, o que faz parte da nossa história, e olhar com olhos, né, de criteriosos, mas considerar todo um material e não só o que nos convém, porque é muito fácil a gente considerar só o que nos convém, mas considerar todo o material que existe, para que a gente possa entender por que no século XIX, né, pessoas ainda insistem em pautar a sua vida em um livro escrito na época do bronze, da antiguidade. Ok? Obrigada por ter me assistido. Se você gostou, se você achou interessante, compartilhe esse vídeo para que a gente possa alcançar mais pessoas e fazer as pessoas pensarem, porque o objetivo é fazer as pessoas pensarem. E depois eu quero mostrar para vocês que na Bíblia está escrito sim que é pra gente pensar, né? Não é pra gente aceitar tudo, é pra gente examinar as coisas e tomarmos as nossas próprias decisões, né? Porque ninguém convence ninguém a nada. É uma questão de escolha. Porém, claro, por falta de conhecimento, as pessoas são sim manipuladas. Eu não posso deixar de dizer isso. Ser hipócrita é dizer que não. Por falta de conhecimento, as pessoas são sim manipuladas. Mas a intenção das escrituras não é manipular as pessoas, e sim deixá-las livres para pensar. Porque o que nós cristãos cremos, né, os cristãos verdadeiramente bíblicos, né, os cristãos sérios, cremos que Deus deu para nós o livre-arbítrio e estamos livres para escolher ou não. Enfim, é isso daí. Beijo, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Se você gostou, clique em curtir e me ajude aí a chegar a mais pessoas para que a gente possa pensar juntos. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente pode conversar no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!